É polêmica, viu? Eu já acompanhei o áudio do VAR e eu fiquei espantado com a burrice deles. Ah, então você foi muito burro também ontem em achar isso pênalti. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mudei parcialmente de opinião. Olhando o replay, eu já vi esse replay, gente, no mínimo umas 200 vezes. No mínimo, tá? E assim, no final das contas até que ponto Thiago forçou o contato em Pedro Henrique? Porque quando ele tá ali na passada, ele desacelera para erguer a cabeça e achar um cruzamento na grande área, para ver se alguém estava posicionado. Eu fui até pesquisar qual era o pé de preferência dele, e ele é destro. E se ele tá desacelerando para levantar muito e deslocar muito a perna para o lado esquerdo, das duas uma, ou de fato ele jogou a perna em Pedro Henrique, e aí ele forçou muito um pênalti, ele tentou cavar o pênalti de todo jeito, de forma desesperada, ou ele de fato estava buscando a opção de passe, ergueu a cabeça e ele ia fazer o passe com a esquerda. Que pode acontecer isso também, quem joga bola sabe. Então, assim, é muito complexo a gente cravar aqui. E aí, mais uma vez, não acho que foi pênalti claríssimo, como eu até falei na live pós-jogo ontem, não é um pênalti claríssimo, depois de ver, rever o replay, não é um pênalti claríssimo, mas ainda assim eu olho pro lance e falo, cara, Thiago avança, supera Pedro Henrique na velocidade, entra na grande área, é natural ele desacelerar um pouco aquela passada, e mesmo que ele foi desacelerar para cravar um pênalti, pênalti cavado também é pênalti, vários árbitros brasileiros marcam esse tipo de pênalti. Quando ele desacelera aqui na passada, tá? Vou até tirar o áudio do VAR, vamos colocar aqui o áudio do VAR para vocês, mas assim, quando ele desacelera aqui, tem um contato de Pedro Henrique, o contato em si, vamos agora entrar no outro debate, no meu ponto de vista pelo menos, tá? O contato em si, eu estou entrando agora no mérito do contato. Vamos supor que Thiago não jogou a perna na perna de Pedro Henrique. Vamos supor que ele não chutou a perna de Pedro Henrique. Aqui eu já estou excluindo a margem que vocês estão falando. Não, Heitor, não foi pênalti não, porque Thiago é que jogou a perna em cima de Pedro Henrique. Beleza, vamos excluir isso. Vamos supor que Pedro Henrique fez a falta mesmo e que Thiago não quis simular. Beleza. Heitor, o contato foi faltoso? Foi para desequilibrar Thiago? Para mim foi. Quando ele... E vamos supor, mesmo que não foi. Cara, ele foi inteligente no lance, cara. É difícil a gente metrificar isso só olhando por essa câmera aqui. Então tira a conclusão. Cara, vamos supor que tu é jogador do Bahia. Tu recebe esse contato aí. Bate no teu calcanhar. E aí os dois pés se batem, basicamente. É meio que quase que um trançapé aí, basicamente. Cara, é normal, é natural. Tu meio que, mesmo que tu não se desequilibrou tanto, gera um desequilíbrio na grande área. Ponto. E o desequilíbrio gerou. Ele poderia tentar ficar em pé? Eu não sou Thiago para ter sei lá, algum equipamento de medição para saber se dava para ele ficar em pé ou não. E aí é que tá o detalhe. Eu acho que o contato foi para desequilibrar. E quando o contato é para desequilibrar, ó, aqui, ó, aí ele já perde aqui a passada, gera desequilíbrio, ele cai, cara. Sim. Felizmente ou infelizmente para a torcida do Ceará, dá margem para interpretação. Para interpretação de ser um pênalti, tá? Mas, enfim, esse é o meu ponto de vista. Agora, mais uma vez, vamos colocar aqui o áudio do VAR, que eu já escutei ele todo, antes de abrir aqui esse vídeo, e aí é que tá o absurdo. Você até agora, torcedor do Ceará, pode me detonar, cara, nos comentários, paciência, eu enxergo dessa forma. Vocês acham aqui que eu vou, e tu é sardinha incubada, aí tem uns caras com as teorias, né? E tu é anti-Ceará? Não, cara. Várias vezes eu já defendi o Ceará aqui no canal, quando teve erros de arbitragem. E outras vezes, em outras oportunidades, eu falei, não, foi pênalti ou não foi pênalti, foi mão ou não foi mão, foi para expulsão ou não foi. Enfim, cara, é a arbitragem do futebol brasileiro, que não tem normalmente um padrão de coerência aí nas análises, né? Bom, vamos aqui passar agora para o áudio do VAR sobre o pênalti em cima de Thiago. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada, simbora.
Eu vou sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem uma PPT. Eu vou te sugerir a revisão para tu vir olhar, tá? Tem um contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? Quer chegar o PP Tem primeiro? o contato. Okay. Vou voltar na PP enquanto tu vai lá. Ok. Posso seguir? Aí, pode seguir. Cara, volta mais. O Ademir vai sair. Volta mais. Aí, pode ir. Aí, vou acelerar, tá? Pode seguir. Não chegou na área ainda. Habilitado. Segue. Tô aqui, Bins. Aqui, para. Só um pouquinho. Aqui. Segue. Ok, legal. Tá, vou te soltar a jogada agora pela câmera 2 primeiro e depois pela 4, tá? Tem um... Ok. Aí. Só por favor. Ei. Tá sem camisa, por favor. Tá sem camisa. Cai! Pedro tá aqui, ó. Pedro tá aqui. Ok. Olha, Bins. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor, e tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Quer a câmera 5? Sim, exato. É isso aí. Heitor, Pedro Henrique não teve a intenção de fazer a falta. Concordo plenamente. Essa análise, esse ponto de Pedro Henrique não fazer a falta, eu acho que o Brasil inteiro percebeu que ele não teve a intenção de fazer a falta em momento nenhum. Tava numa passada normal. Só que é o teu negócio, se tu na passada normal e o cara dá aquela reduzida, é igual a carro no trânsito, vou exagerar agora. E o cara dá aquela reduzida, mas não é aquela reduzida brusca, e tu bate, tem um choque, cara, a culpa é tua que tá atrás, velho. Vou te colocar a câmera 5. Tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de quem propõe contato. Para mim é totalmente natural. Natural, para mim também. Analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2. O Rodrigo Klein, nesse momento, ele tem convicção de que não foi pênalti. No ao vivo, ele não deu pênalti, o árbitro de campo. No VAR, quando ele vai checar na cabine, ele mais uma vez está convicto, não foi pênalti, a passada é normal. Ele até fala, passada normal e tal, não foi pênalti. Mas ele está sendo induzido. Verifica, vou até voltar aqui um pouquinho. Ele fala, verifica aí se não há o risco, se ele não assume o risco. Que propõe contato, para mim é totalmente natural. Natural, para mim também. Analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá no... Olha, ó, analisa se assume o risco ou não. Aí isso é um absurdo do VAR. Tipo, isso aqui é um absurdo do VAR. Tu não pode atribuir um pênalti ou não pênalti se ele assume o risco ou não. Pra mim, em momento nenhum, Pedro Henrique assume o risco. Assim, porra, ele chegou ali pra tentar dar um bote. Não, cara, ele só tá correndo na passada normal, natural dele. Enfim, foda. Uma passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2. Mas dá calma. Tem velocidade normal? Queres velocidade normal? Algum outro ângulo? Ok. Vira de novo. Analisa o risco assumido, tá? Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok. Acaba sendo de forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, a casa tendo impacto. Para mim. Claramente, Rodrigo Klein foi induzido a marcar esse pênalti aí pela cabine do VAR. O cara do VAR, ele tá toda hora falando, analisa o risco, como que diz assim, dá o pênalti. É isso que tá acontecendo, pô. E isso aqui é um absurdo. Mais uma vez, eu não tô nem entrando no mérito se foi pênalti ou não. Esquece isso. Deleta isso, eu não tô nem entrando nesse mérito. Só o fato do pessoal da cabine do VAR tá toda hora, analisa o risco. Cara, tem dois ali induzindo o árbitro da cabine, o árbitro de campo, que tá checando na cabine pra ver se foi pênalti ou não. Cara, isso é um absurdo, porra. Quando você vai ter um contato ali, um diálogo, não é pra induzir o árbitro, é pra colocar o ponto de vista e esperar a decisão do árbitro de campo. Até porque no ao vivo talvez ele tenha uma impressão até melhor, né? Do que aconteceu e tal, a reação do jogador quando ele cai. E não vou negar pra vocês. Quando o Thiago cai, eu achei ele com a cara de sacana arretado. Como que diz assim, eu acabei de cavar um pênalti, eu vou pedir o pênalti aqui desesperadamente, tá ligado? Ainda assim, é um lance, pra mim, que dá mais de interpretação, cara. Eu não acho nenhum absurdo isso ser dado pênalti. Não acho. Agora, da forma como foi conduzido pelo pessoal do VAR, aí é um absurdo.
Eu não tô nem falando de dar o pênalti ou não, tá? Mas eles induziram o árbitro a marcar o pênalti. Sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quantas polêmicas tá tendo aí. Eu não entendi esse final. Sem cartão e tiro penal. Forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, a casa tendo impacto. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ok. Beleza. Olha quantas polêmicas tá tendo aí. Bom, tá aí, o meu bug no final foi sem cartão e tiro penal. Acho que ele quis falar tiro penal, né? Tipo, vai ser tiro de pênalti, enfim. Bom, rapaziada, eu sei que a torcida do Ceará, nesse momento, tá pé da vida comigo, mas tem que ficar pé da vida com a arbitragem, cara. Essa é que é a realidade. Sobre o jogo em si, eu acho que isso é um debate para depois, né? Eu acho que isso é um debate à parte. Depois a gente debate um pouco mais sobre a partida. Mas, enfim, no final das contas, foi um lance decisivo. O Ceará tem um pênalti aí cometido, né? Sofreu um pênalti. Pedro Henrique fez o pênalti do Thiago. O Bahia, Everton Ribeiro vai lá, bate bem, faz 1-0 para o Bahia. Bahia vence, sai da zona e o Ceará estaciona ali com 7 pontos. Mas está nesse momento na 5ª colocação. Depois a gente traz o vídeo completo aí sobre a tabela da Série A, tá? Bom, comentem aí mais uma vez. Não acho que é um lance, mais uma vez, porra, absurdo do VAR. Não acho mesmo, sendo bem sincero. Tipo assim, estão colocando esse pênalti aí na mesma prateleira do absurdo do jogo do Sport contra o Palmeiras, na Ilha do Retiro. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não tem comparação um lance com o outro, praticamente. Tem um lance não existe contato, sequer existe contato. O outro lance tem um contato. A partir daí, eu já não preciso dizer mais nada. Então, calma aí também. Vamos para o radicalismo ali do 880, tão simplesmente assim. Mas, enfim, é isso. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.